Olá pessoal, vamos ao nosso módulo 20 do Direito Ambiental. Nesse módulo 20, que é o último módulo do Direito Ambiental, nesse curso renovado do PCI Concursos, nós vamos tratar do regime das responsabilidades jurídicas em matéria ambiental. Você sabe que no nosso sistema existem 3 esferas de responsabilidade jurídica. Nós estamos falando da responsabilidade administrativa, da responsabilidade civil e da responsabilidade penal. Então, a infração a normas de proteção ambiental pode levar à responsabilidade jurídica nessas 3 esferas. Isso tem um fundamento constitucional, isso é estabelecido em função da proteção ambiental, tem por finalidade garantir uma efetiva proteção ambiental e nós encontramos um expresso fundamento constitucional para isso, é o que está no parágrafo 3º do artigo 225. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados, quer dizer, independentemente do que se exija na esfera civil. Do que se dispõe, do que está nesse dispositivo, a gente extrai que, de fato, podem coexistir as responsabilidades nessas 3 esferas. A infração à norma ambiental pode gerar responsabilidade simultânea nessas 3 esferas. É isso que nós vamos tratar, é desse tema que a gente trata já no início desse módulo. A independência relativa entre essas instâncias. Se uma conduta lesiva ao meio ambiente pode gerar consequências nessas 3 esferas, se um mesmo fato pode ensejar consequências nessas 3 esferas, é preciso compreender como elas se relacionam, de que modo se relacionam as decisões proferidas nessas 3 instâncias. E o que predomina na relação entre elas é a independência entre essas decisões. Existe um regime de relativa independência entre as decisões proferidas nessas esferas. Veja, via de regra, a decisão proferida numa dessas instâncias não determina o sentido da decisão proferida em outra instância. Exemplo, a extinção de punibilidade na esfera criminal pela ocorrência de prescrição não necessariamente exime o réu da responsabilidade civil pela reparação do dano. Exemplo, o pagamento de multa ambiental na esfera administrativa não afasta eventual responsabilidade civil ou penal. Então, a regra é a relativa independência entre as instâncias. Nesse sentido, você pode encontrar os diversos dispositivos legais que tratam do tema. Por exemplo, o artigo 935 do Código Civil diz que a responsabilidade civil independe da criminal. O artigo 64 do Código de Processo Penal diz que a ação para ressarcimento do dano pode ser proposta no juízo cível contra o autor do crime ou outra pessoa, se for responsável civilmente. Nessa mesma linha, o artigo 66 do Código de Processo Penal possibilita que a ação civil seja proposta, mesmo que tenha sido proferida sentença absolutória no juízo criminal, quando não houver sido categoricamente afirmada a inexistência material do fato. Ainda no mesmo sentido, o artigo 67 do CPP diz lá: não impedem a propositura da ação civil as decisões proferidas na área criminal. Quais decisões? O despacho que arquiva o inquérito, a decisão que julga extinta a punibilidade, a sentença absolutória que simplesmente decide que o fato não é crime. Então, essas decisões não impedem a ação civil. Predomina, continua o regime de independência entre as instâncias. Há exceções, sim, há exceções, hipóteses em que as diferentes instâncias podem ter influência umas nas outras, podem ter mútua influência. O próprio 935 do Código Civil diz que não se pode mais questionar sobre a existência do fato ou sobre sua autoria, quando isso já foi decidido no juízo criminal. O parágrafo único do 64 do CPP estabelece que, ajuizada a ação penal, o juiz da ação civil pode suspender o curso desta ação civil até o julgamento definitivo da ação penal.
O artigo 65 também do CPP diz que faz coisa julgada nocível a sentença penal que reconhece ter sido o ato praticado em estado de necessidade, em legítima defesa, numa das situações que são as excludentes de ilicitude aqui no âmbito penal. Então, a regra é a independência entre as instâncias, mas há situações em que há essa mútua influência entre essas instâncias, entre essas esferas. Tratemos agora da responsabilidade civil, do primeiro aspecto, do primeiro desse conjunto de fatores aí, de consequências, de esferas de responsabilidade jurídica. Tratemos da responsabilidade civil. A responsabilidade civil nada mais é do que o sistema instituído para impor a alguém a obrigação de reparar os danos causados ao meio ambiente. A responsabilidade civil ambiental nada mais é do que esse sistema instituído para obrigar alguém a reparar os danos causados ao meio ambiente. É verdade que já se discute bastante, até mesmo em função dos princípios setoriais do meio ambiente, do direito ambiental, por exemplo, do princípio da prevenção, que você já estudou. Discute-se bastante os limites da responsabilidade civil, do que um bom sistema de responsabilidade civil pode dar em termos de proteção ambiental. E, de fato, a preocupação é com um sistema que seja mais do que reparador de danos, a construção de um sistema que seja de prevenção de riscos, em função, de fato, de uma série de riscos que o meio ambiente se submete, a que se submete o meio ambiente, em razão das diversas atividades econômicas, da periculosidade, da poluição que advém dessas atividades. Então, a responsabilidade civil, classicamente entendida, aquela que cuida da reparação de danos, não é plenamente suficiente para atender às exigências de um direito ambiental atual, de um direito ambiental avançado. E a gente precisa, sim, discutir a questão da prevenção de riscos. É fato também que nós precisamos avaliar que os danos ambientais nem sempre são tecnicamente reparáveis na espécie, reparáveis in natura. Há diversas espécies de danos ambientais, alguns deles podem ser reparados in natura, outros não. Veja que a própria legislação brasileira, o artigo 2º da Lei 9985 de 2000, a Lei das Unidades de Conservação, distingue entre os termos recuperação e restauração. A recuperação é a restituição de um ecossistema ou de uma população silvestre degradada a uma condição não degradada, que pode ser diferente de sua condição original. De fato, em muitas situações não é possível retornar exatamente ao estado original. A restauração já é considerada a restituição de um ecossistema ou de uma população silvestre degradada o mais próximo possível da sua condição original. Mas digamos que tanto a recuperação quanto a restauração são, a nosso ver, uma espécie de reparação in natura dos danos causados. Porque há outros danos, há outras situações que de fato não podem ser reparados na espécie. E aí nós só poderíamos falar nos institutos da compensação e da indenização. A compensação seria ainda propiciada pela adoção de medidas que não representam propriamente a reparação in natura, mas que são representativas de alguma mitigação do dano, que podem contribuir para o retorno de um certo equilíbrio ou reequilíbrio dos ecossistemas. Já a indenização é a simples conversão em pecúnia do dano causado, sendo esta, na verdade, a forma menos desejável de resultado aí do nosso sistema de responsabilidade civil, em função, claro, da preocupação com o bem ambiental, com uma tutela específica do bem ambiental. Bom, de todo modo, o nosso direito positivo, o sistema jurídico brasileiro, já trouxe avanços em matéria de responsabilidade civil ambiental, porque adotou o sistema da responsabilidade civil objetiva, baseada, aliás, na chamada teoria do risco integral. A Lei de Política Nacional de Meio Ambiente expressamente prevê essa opção legislativa. O artigo 14, parágrafo 1º, diz que o poluidor é obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar
ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros afetados por sua atividade. De fato, é aí estabelecida a responsabilidade civil objetiva em matéria ambiental. O artigo 927 do Código Civil prevê a norma geral, traz a norma geral da responsabilidade civil no nosso sistema e no seu parágrafo único diz que há obrigação de reparar o dano independente de culpa, ou seja, há responsabilidade civil objetiva, nos casos especificados em lei ou quando a atividade desenvolvida pelo autor do dano trouxer risco aos direitos de outrem. Então veja-se que, embora a Lei de Política Nacional institua expressamente a responsabilidade civil objetiva, é fato também que, ainda que não fizesse, seria hoje possível sustentá-la pelo perfil das atividades poluidoras. As atividades poluidoras certamente trazem risco aos direitos de outrem e isso poderia ser enquadrado, então, no parágrafo único do artigo 927. Da adoção da teoria do risco integral, nós podemos extrair pelo menos 3 consequências, 3 conclusões. Em primeiro lugar, prescinde-se da demonstração de dolo ou culpa, não é preciso demonstrar dolo ou culpa, daí o caráter objetivo da responsabilidade. Segundo lugar, não importa de fato a licitude da atividade, por vezes nós estamos diante de uma atividade ilícita, mas existe responsabilidade se for causado dano, mesmo sendo lícita a atividade. E, finalmente, não são admitidas aquelas excludentes da responsabilidade civil tão discutidas em matéria de responsabilidade civil em geral, as chamadas caso fortuito, força maior, fato de terceiro. Não são admitidas essas excludentes em matéria de responsabilidade civil ambiental, em decorrência da adoção da chamada teoria do risco integral. Um outro relevante aspecto ainda da responsabilidade civil é entender que a obrigação de reparar danos tem caráter próprio terreno, quando essa obrigação, claro, é inerente, é ligada diretamente ao bem, a um bem eventualmente transmitido. Isso está estabelecido claramente no artigo 7º do Código Florestal, quando se trata da obrigação de recompor vegetação nativa em APP, em área de preservação permanente. Você vê que o parágrafo 1º institui a obrigação de recompor a vegetação quando ela foi suprimida, e o parágrafo 2º diz que essa obrigação é transmitida ao sucessor no caso de transferência do imóvel. Claro, esse caráter real dessas obrigações já vinha sendo afirmado pela nossa jurisprudência e vem sendo também acolhido, abarcado pela nossa legislação. Ainda sobre a responsabilidade civil, o artigo 4º da Lei 9.605 de 98, que é a famosa Lei dos Crimes Ambientais, prevê o instituto da desconsideração da personalidade jurídica, que pode ser aplicado sempre que a personalidade da pessoa jurídica for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados ao meio ambiente. Então, segundo o entendimento majoritário, é a aplicação da chamada teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, segundo a qual não é necessário comprovar má-fé, abuso da personalidade para a possibilidade de desconsideração. Basta demonstrar que a personalidade jurídica da pessoa tratada tem se revelado obstáculo à reparação dos danos. Também é preciso afirmar que nossa jurisprudência vem reconhecendo a imprescritibilidade da pretensão de reparação de danos ambientais, já que são danos difusos, são direitos pertencentes às atuais e às futuras gerações. Diante disso, tem se reconhecido essa imprescritibilidade. Nós vamos tratar agora do segundo aspecto desse nosso tripé, que é a responsabilidade penal. A responsabilidade penal por danos ao meio ambiente também se caracteriza de acordo com aqueles princípios gerais do direito penal, mas há normas específicas que precisam ser mencionadas, há especificidades nessa tutela penal do meio ambiente, especialmente aquilo que se encontra na Lei 9.605 de 98, a famosa Lei dos Crimes Ambientais. Vamos então a algumas observações sobre as especificidades dessa tutela penal do meio ambiente.
Vejam que na Lei 9.605, a chamada Lei dos Crimes Ambientais, há expressa previsão, e essa é uma norma bastante comentada, expressa previsão sobre a responsabilização penal das pessoas jurídicas. Isso está estabelecido no artigo 3º, e lá estão basicamente previstos 2 requisitos para a responsabilização penal da pessoa jurídica: que a infração seja cometida por decisão de seu representante legal ou contratual ou de seu órgão colegiado, e que a infração seja cometida no seu interesse ou benefício, no interesse ou benefício da pessoa jurídica de que se trata. Ainda quanto à autoria, o artigo 2º traz uma norma de extensão subjetiva da incidência dos tipos penais. Lá está dito que quem de qualquer forma concorre para a prática dos crimes incide nas penas, semelhante ao que está no artigo 29 do Código Penal, mas há ainda uma especificidade. Também responde pelo crime o diretor, administrador, membro de conselho de órgão técnico, auditor, gerente, preposto ou mandatário da pessoa jurídica que, sabendo da conduta criminosa de outrem, deixa de impedir a sua prática quando podia agir para evitá-la. Então, de fato, é uma ampliação da chamada figura do garantidor, e pune-se também essa espécie, esse tipo de pessoa que tem alguma possibilidade de impedir o crime no âmbito da empresa. É ainda um tema muito polêmico aquele que diz respeito à necessidade de se imputar crime também à pessoa física para que se possa validamente responsabilizar a pessoa jurídica. Inicialmente, o STJ demonstrava uma inclinação nesse sentido, de exigir também a imputação do crime à pessoa física, mas o STF decidiu a questão em sentido contrário e o STJ também alterou sua inclinação inicial e acabou adotando o mesmo entendimento do STF, que é no sentido da desnecessidade de se imputar crime à pessoa física também, para responsabilizar a pessoa jurídica. Esse acórdão de relatoria da ministra Rosa Weber dispõe que a Constituição Federal não condicionou a responsabilização da pessoa jurídica à imputação também da pessoa física, a identificação dos agentes internos que foram determinantes para o ilícito, claro que tem relevância, claro que deve ser buscada, claro que a descrição dos fatos deve propiciar um regular exercício de defesa, mas esse esclarecimento não se confunde com exigir a responsabilização da pessoa física para propiciar a responsabilização conjunta da pessoa jurídica. Não há essa exigência no nosso ordenamento. Então, é possível sim concluir que a nossa jurisprudência acolheu o entendimento da desnecessidade dessa dupla imputação. A denúncia tem que conter, claro, uma descrição adequada dos fatos, de modo a permitir que os acusados exerçam o direito de defesa, mas não é exigível a dupla imputação. Também reconhece a jurisprudência que não cabe habeas corpus em favor de pessoa jurídica, já que a pessoa jurídica, embora se sujeite à responsabilização penal, não se sujeita à pena privativa de liberdade, não vai ter cerceamento de sua liberdade e por isso não caberia então o habeas corpus. Na lei de crimes ambientais, pelos crimes cometidos contra o meio ambiente, a ação penal é sempre pública e incondicionada, não poderia ser diferente, já que os crimes contra o meio ambiente afetam o direito de todos, afetam os interesses da coletividade. É cabível transação penal nos crimes ambientais, claro, nos crimes ambientais de menor potencial ofensivo, naqueles que se encaixarem nessa definição legal, com um requisito específico, desde que haja composição acerca do dano ambiental. Então é preciso haver esse acordo sobre a reparação do dano. Isso normalmente figura como uma das condições da própria transação penal. É assim que se faz normalmente na prática. A questão da suspensão condicional do processo é um pouco mais polêmica, levou a um certo debate doutrinário
surgiram pelo menos 3 correntes, mas nós podemos mencionar que predomina essa terceira corrente, que entende que persiste como requisito objetivo da suspensão condicional do processo pena mínima de até 1 ano, que é o que está disposto na Lei 9.099 de 95, na Lei dos Juizados, e nos crimes ambientais não é diferente. Embora a lei tenha utilizado, em seu artigo 28, a expressão crimes de menor potencial ofensivo, entende-se que isso foi uma impropriedade, um equívoco técnico do legislador, e persiste o mesmo requisito para os crimes em geral, para a suspensão condicional do processo, também persiste com relação aos crimes ambientais. Discute-se também a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância aos crimes ambientais. E não se nega isso, não se afasta isso. É preciso reconhecer que a nossa jurisprudência tem sim aplicado o princípio da insignificância ou bagatela às demandas em que se discutem crimes ambientais. É verdade que há uma análise um pouco particular, um pouco sui generis, nos casos que envolvam crimes ambientais, porque além de se considerar o quantum da lesão, além de se considerar o aspecto meramente quantitativo que se verifica num determinado crime, observam-se também as circunstâncias que demonstram a lesividade e até a reprovabilidade daquela conduta. Então é fato que há uma análise do caso concreto, no mais das vezes, que olha também para os aspectos que tocam a reprovabilidade da conduta e não somente, não exatamente, o aspecto quantitativo por único critério. Finalmente, tratemos da responsabilidade administrativa, do terceiro aspecto aí do nosso tripé de responsabilidades jurídicas. A administração pública, no exercício de seus poderes, deveres, claro, necessita estabelecer regras de controle, necessita estabelecer fiscalização e necessita impor sanções administrativas, por vezes pela violação de diversas normas. Na esfera ambiental é também assim. É verdade que, como as pessoas políticas possuem todas competência legislativa para a proteção do meio ambiente, como nós já vimos, então podem ser encontradas infrações administrativas ambientais nas diversas esferas da legislação, federal, estadual, distrital e municipal. Claro que a nós cumpre pelo menos conhecer as normas gerais, aquilo que está estabelecido na legislação federal. E é preciso, tanto na legislação federal quanto nas outras esferas, de plano deixar claro que, evidentemente, qualquer infração administrativa tem que observar o princípio da legalidade. E isso deve, de fato, em respeito ao que está no artigo 5º da Constituição Federal, isso deve nortear a atuação administrativa sempre. A administração pública só pode autuar, punir, sancionar alguém mediante previsão legal. No que se refere às infrações administrativas na esfera federal, nós temos o artigo 70 da Lei 9.605, da chamada Lei dos Crimes Ambientais, que diz que considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente. É certo que essa é uma descrição bastante genérica, que faz com que o intérprete seja remetido a outros diplomas, a outros atos normativos, tanto oriundos do legislativo como oriundos da própria administração pública. Um exemplo disso é o Decreto Federal 6514 de 2008, que traz uma série de infrações administrativas na esfera federal. O artigo 72 da Lei 9.605, também cumprindo uma exigência de legalidade, traz as sanções, as penas administrativas. E diz também que essas penas devem ser dosadas de acordo com os critérios definidos no artigo 6º da Lei 9.605, que traz a gravidade do fato, os motivos da infração, suas consequências, os antecedentes do infrator, a sua situação econômica. Tudo isso tem que ser levado em conta na definição das sanções. Veja que a responsabilidade administrativa tem natureza pessoal. Nós não podemos, então,
levar à responsabilidade administrativa aquele caráter propter rem que se atribui à responsabilidade civil. Esse é o posicionamento adotado pelo STJ no recurso especial 1.251.697, oriundo do Paraná. Uma questão controversa diz respeito a ser a responsabilidade administrativa objetiva ou não, de caráter objetivo ou de caráter subjetivo. Edson Milaré disse que essa responsabilidade administrativa tem uma natureza híbrida, ficando entre a responsabilidade civil objetiva e a responsabilidade penal subjetiva. Existe decisão do STJ que pode ser referida, que sustenta que, de fato, a responsabilidade administrativa não obedece à lógica da responsabilidade objetiva que existe na esfera civil. Nós preferimos ficar com a posição do professor Paulo Afonso Leme Machado, que observa e interpreta a própria redação do artigo 72, que define as sanções, as penas administrativas. Está lá dito que somente com relação à multa é que se indaga sobre a existência de culpa. Quer dizer, que as outras sanções todas utiliza-se para a sua aplicação o critério de responsabilidade independentemente da existência de culpa ou objetiva. Somente com relação à multa é que se tem de investigar, de comprovar a existência de dolo ou culpa. De fato, parece-nos o entendimento mais correto, porque é isso que se extrai do artigo 72 da Lei 9.605 de 98. Você encontra lá, de fato, essa observação. Finalmente, uma última observação sobre a responsabilidade administrativa é que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que prescreve em 5 anos a pretensão da administração pública para executar a multa por infração ambiental. Então, essa tese está sumulada, é a súmula 467, e julgada sob o rito dos recursos repetitivos já da nossa legislação processual civil. Eram essas as observações sobre as esferas de responsabilidade jurídica por infrações ambientais. Nós ficamos aqui com o nosso último módulo do Direito Ambiental do PCI Concursos. Espero que seja muito válido para vocês que estão aí na luta dos concursos públicos. Bom estudo!